de acordo com a construção dentro de ciências, física, química, né? Que é o princípio dessas duas disciplinas dentro de ciências para o 9º ano. Vamos dar continuidade ao que vimos estudando referente a mudanças de estado físico, tá? Hoje vamos ver a influência da pressão. Algo que há um tempo atrás a gente trabalhou pressão, né? Em questão de como calcular, determinar a pressão isso a gente vai ver dentro do livro de ciências. Livro de ciências, página 29, ok? Então, vou estar compartilhando essa página do livro para que a gente possa trocar algumas ideias. Lembrando hoje, né, é bom datar no caderno as atividades. 27/10/2020, ok? Bem, então vamos lá compartilhar a página do livro. Temos aí a página do livro, onde vem aqui para a gente. A influência da pressão. Além da temperatura, a pressão também influencia as mudanças de estado físico. Vamos utilizar a água pura para exemplificar o efeito da pressão nas mudanças de estado físico. A pressão atmosférica diminui à medida que aumenta a altitude. Na tabela abaixo, apresentamos os valores aproximados da altitude de 3 municípios em relação ao nível do mar, da pressão atmosférica nesses locais e das respectivas temperaturas de ebulição da água pura. De acordo com a tabela, essa pressão atmosférica e temperatura de ebulição da água em alguns locais. No Rio de Janeiro, altitude em relação ao nível do mar, 0. Então, a pressão atmosférica aproximadamente é de 1 atm. Temperatura próxima da ebulição da água, 100 graus. São Paulo, 760, no caso aí, metros de altitudes em relação ao nível do mar, né? A pressão atmosférica, aproximadamente, é 0,92 de atm. E a temperatura próxima de ebulição da água é 98 graus Celsius. Em Brasília, a altitude são de 1.200 metros em relação ao nível do mar. 0,86 a pressão atmosférica, no caso ATM. E em graus Celsius são 96 graus aproximadamente a ebulição da água. Pessoal, esses valores eles não vêm digamos assim, trazer uma grande diferença, né? A gente generaliza que a ebulição da água ela atinge a 100 graus. Veja que a diferença do Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, 2, 3, 4 graus. E em relação às outras cidades também. No Brasil, nós não temos grande distinção nisso, tá certo? Mas claro que varia de acordo com tem essa relação, né? Da pressão atmosférica, quer dizer, o nível. É por isso que vamos pensar assim, quando a gente vai para o interior, principalmente à noite, a gente sente que é bem mais frio, né, do que a capital, aqui mesmo em Pernambuco, tendo em vista a pressão atmosférica. Então, isso leva em consideração sim, mas a diferença é muito pouca, tá? Aí ainda diz, né, uma observaçãozinha, valores aproximados de altitude, pressão atmosférica e temperatura de ebulição da água. A pressão de 1 atmosférica, 1 atm, equivale a 101.325 PA. PA é uma medida de Pascal. O Pascal é a unidade de pressão no Sistema Internacional de Unidades, tá?
Depois vem fontes, em questão de fontes, não importa muito. Enfim, note com base nos dados da tabela desta página que as variações da altitude estão relacionadas às mudanças nos valores de temperatura e de ebulição da água. Mas é como eu falei, né? Essa variação é mínima. A gente generaliza aqui a ebulição da água, como é muito conhecido quando a água vem a ferver, né? São a 100 graus Celsius, ok? Então, vê só, a primeira atividade que vocês vão desenvolver é essa parte aqui que trata-se de olho no tema, tá? Eu vou até circular aqui, vocês vão desenvolver no caderno, tá? Copiar essas questões, coloca esse mesmo tópico de olho no tema, tá certo? Aqui, ó. Coloca esse título, a influência da pressão, tá? Aí coloca de olho no tema. Aí são 3 questões aqui para serem solucionadas, tá certo? Claro que, lembrando que o que pergunta-se aqui não é basicamente em cima disso, não só disso, né? Nós temos a página 28, que é anterior a isso, tá? Deixa eu retornar aqui. Página 28 e a página 27 e a página 26. Então, a 26 que a gente deu analisada, estudou junto, 27 vimos juntos, 28 vimos juntos, onde vocês realizaram inclusive esse experimentozinho, tá? Aí hoje a gente está complementando aqui com essa página 29. Então, esse tópico aqui que eu quero que vocês solucionem está abordando, claro, que todo o conteúdo deste, digamos assim, deste tema do livro, tá? O tema 4. Então, vocês vão colocar no caderno, né? A influência da pressão e coloca de olho no tema, aí anota aqui as 3 perguntas e responde, tá certo? Como uma segunda atividade, a gente vai pensar nisso daqui, ó. Como funciona a panela de pressão? Os alimentos cozinham mais rapidamente na panela de pressão porque eles atingem temperaturas maiores do que em uma panela comum. Dentro da panela, sob maior pressão, a temperatura de ebulição ultrapassa os 110 graus Celsius. Nesse tipo de panela, o vapor formado só pode escapar por um orifício central na tampa, sobre o qual se assenta uma válvula. Com o aumento da pressão, o peso é levantado, liberando vapor e equilibrando a pressão interna. Se não houvesse a válvula de escape, o aumento de pressão faria a panela explodir. É este fator que ocorre muito. É natural a gente ouvir falar que um conhecido, um vizinho, sei lá, um parente, enfim, a panela de pressão explodiu. Muitas vezes ocorre por defeito mesmo da própria panela, né, dessas válvulas, ou mesmo entupimento. Então, é importante verificar, tá, que essa válvula está liberada de forma que a pressão consiga elevar ela e vir a escapar realmente o vapor, tá? Então, essa manutenção é importante. Então, ele mostra praticamente o funcionamento dela, tá? E aí tem uma representação esquemática do aquecimento da água, uma panela de pressão dentro da mesma. A pressão interna é maior que a pressão atmosférica, o que faz a temperatura da ebulição da água ultrapassar os 110 graus Celsius. Para utilizar a panela de pressão de maneira segura, é necessário observar a limpeza do orifício central e dos orifícios do peso da válvula, para que permitam a saída do vapor. É justamente o que eu estava argumentando agora há pouco, tá? Então, a segunda atividade, tá? Além dessas 3 questões ali para vocês responderem, é essa parte aí do funcionamento da panela de pressão, tá certo? Então, vocês vão simplesmente intitular, tá? Deixa eu grifar aqui. Intitular como o quê? Essa parte aqui, que é como funciona a panela de pressão. E vocês vão simplesmente copiar esse tópico aqui, ó, tá?
e esse daqui que é muito importante. Esse esquema aqui fica a cargo de vocês queiram construir. Eu acho interessante, tá certo? Aí pode me perguntar, mas professor, a gente está no livro, a gente está vendo isso no livro, a gente fez a leitura, a gente assistiu o vídeo, para que a gente escrever isso? Para que a gente transcrever isso? A aprendizagem da repetição, ela traz com que a gente venha a absorver melhor. A gente assiste o vídeo referente ao tópico, a gente faz a leitura do livro e a gente transcreve isso para o caderno. Eu garanto a você que a aprendizagem, né, é bem maior, tá certo? Então, as duas atividades são estas. E a correção será enviada também para vocês. Tá joia? Então, fica aí. Mais uma vez, eu vou estar aqui reforçando no bloco de notas a atividade a ser providenciada, tá bom? Então, vamos lá. Atividade de ciências. Primeiro, responder o tópico, olho no tema da página 29. Escrever, ou melhor, transcrever, né? Transcrever para o caderno, após o questionário acima, como funciona a panela de pressão. E por último, fazer o esquema da representação da panela com aquecimento de água. Ok, então fica aí esses dois tópicos, tá certo, para vocês desenvolverem. Eu gosto muito de exatas. Eu amo matemática e eu sou apaixonado por física, principalmente, nessa parte de ciências, física, química, nem tanto, mas física sim, porque a física ele vem a estudar os fenômenos naturais da natureza, né? Os fenômenos que ocorrem. E essa questão de pressão é dentro de física, e dentro de física a gente passa a ter conhecimento sobre certas coisas que em outras disciplinas não. Por exemplo, simplesmente uma pessoa leiga, sem ter estudado o conhecimento, olha uma panela de pressão e sabe explicar, com certeza, como é que ela funciona. Mas quando você vai em cima de física, né, de ciência, a gente tem um conhecimento mais profundo, como aquilo funciona realmente. Então, eu acho interessante, eu gosto muito da disciplina por causa disso, tá? Então, gente, fico no aguardo do retorno das atividades. Posteriormente será enviado também a correção. Um forte abraço para vocês e até a próxima.